Estamos de volta para mais um episódio. Esse é o episódio número 5. Olha como a gente já tá caminhando aí para um lugar de consistência. Queria já começar agradecendo aos nossos mais de quase 1.000 seguidores. Estamos quase lá. E pode ser que neste momento que você esteja ouvindo esse episódio, a gente já tá muito longe dos 1.000. Em nome... Ah, não. Você quer chegado já. Já vou falar em nome de Jesus, não. A ideia é que a gente cresça, então é sempre importante a gente começar falando que a gente precisa da sua curtida, do seu compartilhamento. Estejam com a gente. Gente, não só assiste e vai embora, tá? Porque a gente vai colocar aqui pra vocês o quanto que as nossas reproduções no Instagram estão altas. Milhares de pessoas estão assistindo os nossos vídeos também, né? E no YouTube, só que as pessoas não estão curtindo. Então, faça esse pedido aqui no início para que vocês nos apoiem nesse movimento, não é, gente? Por favor, gente. Não custa nada. Realmente eu vi alguns vídeos na internet falando que as pessoas normalmente, e até em canais grandes também, as pessoas consomem o conteúdo e não curtem e não comentam. Então a maioria, 60% dos ouvintes normalmente não são inscritos no canal. Então a gente tem aqui menos pessoas, ajuda a gente, por favor. A gente falou isso lá no primeiro episódio, né? Pelo menos os que seguem nas nossas redes pessoais, se seguirem a gente no perfil do É Coisa, já vai ajudar bastante. Não é? Bora começar então? Bora de tema. Gente, como a Rita Von Hunt fala, em algum lugar dessa tela, vocês já viram aí qual que é o título do episódio de hoje, que é Como Nossos Pais. É profundo o nome, eu tinha esquecido. É que a gente falou tantas coisas, né? Exato. Então o nome do episódio de hoje é Como Nossos Pais. Achei profundo, achei poético, achei lindo. Mas a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho das nossas vivências e experiências pessoais e também visão de mundo, de como são os pais da nossa geração. Né? Então a gente tem aqui duas gerações diferentes, a geração Z. Olha, e ela colocou a gente desse lado... Que são os nascidos aí depois de 1995. E a gente tem aqui a geração dos milênios, que é a galera que cresceu aí nos 40, anos 80, 90. Assim. A gente ainda não é 40 mais. Não. Né? A gente vai chegar e vai passar essa idade, tá? Mas não estamos ainda. A ideia é a gente falar um pouquinho aqui de como foram os pais na nossa geração. Será que eles se comportam de maneira parecida? Quando a gente olha para a geração dos nossos pais, que é uma geração anterior, geração X, provavelmente. Como que era o comportamento dos pais da nossa geração? É igual os pais de hoje em dia? Então, quais eram as diferenças? Então, acho que esse momento é para a gente falar um pouquinho de como a gente enxerga a criação dos pais da nossa época, num panorama de como são as criações de hoje em dia. Vamos lá? Vou puxar aqui o bonde. Bom, a gente tem hoje em dia, na minha visão, os pais de Enzo. Vamos chamar assim. E de Antonelos. Eu vou falar da Antonella, que é minha sobrinha Antonella. Então é uma geração de pais muito diferentes do que a gente viu antes, né? Eu acho que a tendência das gerações é ir melhorando, realmente, né? A gente vai pegando algumas coisinhas e cada um vai dando o melhor que tem com o melhor que recebeu. Então, por exemplo, eu nunca apanhei. E era muito comum, na nossa infância, as crianças apanharem já. E eu era o diabo. Tem a foto minha aí do diabo. Eu chegava nas festas, assim, sempre brigava, minha mãe tinha que ir embora, era bem chato. E meus pais nunca foram de me bater. Por isso que eu cresci assim, sem limite nenhum. Meu Deus. Tô brincando. Mas eu acho que e hoje em dia os pais têm muito respeito pelos filhos. Eu acho isso muito bonito, muito importante. Mas acho que tem uma linha muito tênue aí. Entre ser amigo do filho e ser pai do filho. Eu acho que pai é pra ser pai, mãe é pra ser mãe, amigo tem na rua. Então ter esses limites estabelecidos é bacana. Mas acho que a agressão não vale mais. O desrespeito não vale mais. Se a gente trata a criança, a pessoa, né, com humanidade, você vai ganhando ela pra si, tendo confiança e consegue tudo o que você quer no gogó, na palavra. É engraçado que automaticamente, quando a gente pensa pais da nossa geração, a gente já... O primeiro panorama que a gente cria na nossa época a gente apanhava e hoje as crianças apanham menos, né? E isso é uma problemática, né? Verdade. Então, por mais que hoje a gente ironize toda essa situação de que as crianças de hoje em dia não têm limites, porque não apanham e tudo mais, a gente sabe que o quanto que
essa criação do passado tinha muitas oportunidades, né? Gerava traumas, as crianças cresciam com medo dos pais e não respeito. Aí tem uma série de estudos, né? Tanto da psicologia, da neurociência, que comprovam o quanto isso traz resquícios para os adultos que a gente é hoje, né? Isso. Então hoje a gente carrega muito desses traumas do passado, justamente por uma criação que não tinha método pedagógico, que não tinha um conhecimento acadêmico de como criar filhos, né? Era um conhecimento muito empírico. Eles criavam com o que tinham, né? De conhecimento de família e tudo mais. Então, a gente automaticamente já pensa no quanto a gente apanhou e as novas gerações não apanham, né? Isso é importante porque hoje em dia, desculpa, existem cursos para ser pais. E eu acho que não é uma profissão, mas existem algumas coisas que são básicas, que às vezes as pessoas, quando têm filhos, sem se preparar para minimamente algum tipo de repertório, você vê muito vago, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito comum os pais serem presentes na criação, desde o nascimento, né? Participar do banho, de cuidar, as mães dormirem, toda vez à noite que o neném acordar, o pai cuidar, pegar, é muito mais comum isso acontecer hoje em dia. Isso faz os pais se humanizarem diante das crianças e terem mais contato. E aí a criação vai indo mais junto, né? Então, na nossa geração é muito mais comum os pais serem provedores e as mães ficarem com todo o restante, né? Sim. E aí isso gera desgaste, aproximação ou distanciamento quando o pai não tá perto. Perfeito. Como que é isso pra você, Ninara? Assim, eu já vim de uma criação, assim, por exemplo, o Iker disse que ele não apanhou. Eu apanhava todo dia, praticamente. E também não resolveu. Expondo meus pais, né? Olha lá. Mas na verdade, assim, a minha mãe diz que eu sempre fui, assim, embora não tenha dado trabalho para tantas outras coisas, mas eu era muito atrevido, assim, eu já botei fogo no guarda-roupa. Não dava trabalho nenhum. Embora não dava trabalho, eu botei fogo no Assim, guarda-roupa. não era um trabalho de ser Colocava fogo no respondão, de bater boca com os meus pais ou com pessoas na rua, de trabalho na escola, por exemplo. Eu sempre fui um ótimo aluno. Mas em casa, eu sempre gostei de me aventurar fazendo coisas, né? E isso até hoje eu sou essa pessoa. E meu pai fala sempre que... Teve uma vez que eles me levaram na praia, eu era moleque, assim. Devia ter uns 4, 5 anos. Ou até menos, não lembro. E ele falou que assim que eu cheguei, eu só fui seguindo pro mar, assim. E quando eles viram, eu já tava, tipo, longe, assim. Não longe no meio do mar, mas por uma criança já estava longe. Então eu era um pouco aventureiro, assim. Então acho que isso fazia com que os meus pais também vindo ali de uma situação onde já tinham duas filhas que eram praticamente da mesma idade. Não sabiam lidar muito bem com isso também, com essa diferença de um filho pro outro. Apanhei bastante dos meus pais, mas tive muito carinho também. Meus pais foram pais presentes. Minha mãe, meu pai pediu para que minha mãe na época ficasse em casa, então ela abriu mão de um trabalho para poder ficar com os filhos, criar a gente e tudo mais. Mas foi gostoso, assim, foi uma infância boa. E comparando, assim, hoje eu até vejo a minha própria mãe em relação aos netos que ela tem e a nós, somos os filhos, o quanto que ela trata a gente diferente enquanto crianças, né? Por exemplo, minha mãe não suportava que a gente dormisse na mesma cama que ela. Meu pai falava, deixa as crianças virem aqui, deixa eu dormir aqui. Ela falava, não, cada um tem que dormir na sua cama, no seu quarto. Hoje, quando ela tá com os netos, ela dorme, ela, meu pai e os 3 netos juntos na cama, e ela faz questão de que isso aconteça, sabe? Então eu acho que também foram aprendendo com o tempo, né? Foram aprendendo a ser um pouco mais maleável em algumas situações, e acho que também sendo vô e vó, você fica com a parte mais gostosa, né? Então acho que é isso. Boa. E pra você, Bila? Então, eu vi vocês falando aí sobre apanhar. Gente, eu não sabia o que era apanhar na minha infância, não. Não também não? Não apanhava. Não apanhava. Eu não sei o Bate das que apanharam. Horrores. Eu não sei o que aconteceu, porque assim, eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu vim da Bahia pra cá. Eu vim com 5 anos. Desde quando eu nasci até 5 anos lá, eu ficava solto lá. Então era daquelas crianças que a minha mãe acordava, tomava meu cafezinho e saía pro meio do mundo e ir lá desbravar. Andava de cavalo, tinha uma bicicleta que eu tem rondava. essas memórias? Eu tenho fotos, inclusive, Legal. depois eu vou mandar depois pra vocês darem uma olhada. E eu ficava pelo meio do mundo, aí eu só voltava quando eu tava com fome. Aí não muda, né? Eu voltava só quando eu tava com fome. E quando chegava, assim, tipo, o hype, assim, do meu pai querer me bater, eu ficar muito bravo se eu fizesse alguma coisa assim, eu tinha uma bisavó
que ela me intercedia por mim. Então eu não apanhava. Esse é o Espírito Santo. Espírita Santa. Isso, a minha bisavó, que Deus a tenha. Ancestral. Ela me defendia, ela me levava lá pra casa dela, tinha minhas tias também. E era uma coisa assim que hoje não se vê muito, né? As mães deixar os filhos assim, à vontade. Pelo menos lá onde eu morava, no bairro onde eu morava, muita areia, muita terra, assim, sabe? Não passava muito carro assim na frente da minha casa. Meu quintal era imenso. Lembranças maravilhosas. Então eu não tinha essa lembrança aí de apanhar, não. A minha vida na infância, assim, foi bem gostosa. Então você teve uma infância Nutella, né? E você falou uma frase que é legal. Nem tanto, porque era no meio da roça lá, Isso. né? Não, e uma coisa que você comentou assim da sua bisa e tal, eu também tive bisa, 2 bisas, maravilhoso poder ver com bisas. A pessoa que eu mais amei no meu mundo inteiro foi a minha bisa, a Inês. E você falou uma frase que é verdade, assim, é preciso de uma aldeia para criar uma criança. É uma frase muito famosa e é verdade, assim. Você vê que como hoje em dia os pais que criam, de repente, num apartamento, uma criança, os dois ali de home office e tal, a criança cresce um pouco mais apartada da sociedade mesmo, né? Sim. Sem poder se expressar tanto. E a gente vinha de brincar na rua, Exato. polícia ladrão, esconde-esconde. E aí a gente era muito mais livre, né? Porque ali tinha um tio que morava perto, alguém que morava perto, dava um suporte para poder criar uma criança. Tinha com que se interter, né? Isso, E as contar. pessoas hoje, às vezes, criticam a criança que fica muito no celular, no tablet. Às vezes não tem possibilidade de se interter da forma que a gente se intertia na nossa infância, né? Já não tem mais essa criação ali da rua, né? Como foi na nossa Exato. época. É o Apesar famoso- do perigo também, né? Que É o hoje em famoso dia criança de prédio, né? Isso. É, Mora em conhece. casa às vezes. Apesar que naquela época, mano, não tinha essa questão tanto assim da violência, né? Não era aquela coisa assim, escancarada. Era uma coisa super tranquila. Ficava no meio da rua, o pessoal me conhecia. Fulano tá ali, na casa de fulano. Nossa, era Bons infância tempos, né? maravilhosa. Saudades. E assim, pensando em todo esse processo de infância, né? A gente vê que o quanto os nossos pais fizeram o que eles podiam, como podiam, com o conhecimento que eles tinham e que iam aprendendo de pai para filho, né? Tem até aquela imagem que a gente vê na rede social, daquele ciclo da violência dentro de casa, que é um pai batendo no filho, aí um bate na mãe, Exato. um vai batendo no outro. Só que sempre tem um que interrompe esse processo, dependendo da geração, né? Em algumas gerações foi essa bisavó, depois pode ter sido o pai ou a mãe. Alguém, em algum momento da família, fala, gente, eu fui criado dessa forma, ok, aprendi alguns valores, funcionou pra mim, por isso que agora eu tenho alguns limites, mas meu filho, ou meu sobrinho, ou quem eu sou responsável a partir desse momento, não precisa ter a mesma criação que eu, porque aí vem esse lugar do conhecimento que o Aker trouxe, né? Algumas pessoas estão fazendo curso, estão se letrando mais, estão vindo com uma criação com um olhar mais pedagógico. A gente vê as nossas amigas que têm filho, né? Nesse movimento de, ainda na gestação, pesquisar o momento de até onde vai amamentar, como que vai ser o processo de introdução alimentar, como que são as fases de desenvolvimento da criança. Você vê as mães hoje pesquisando esse tipo de coisa, né? Na nossa época, as mães da nossa geração deixa a vida levar, né? E ia aprendendo aquele conhecimento que era passado de pai para filho, de mãe para filha, né? Então sempre tinha ali a figura da avó dentro de casa, apoiando as mães ali depois do nascimento das crianças para ir passando os conhecimentos, né? Olha, é assim que cuida do umbigo, olha, é assim que cuida do primeiro banho, e meio que ensinando as mães a serem mães do jeito delas. Então é legal ver também nesse momento da história quem foram as pessoas que quebraram esse ciclo, né? Quem é essa pessoa na casa de vocês que vocês consideram? Essa pessoa foi quem quebrou o ciclo de uma criação raiz para essa criação Nutella que o pessoal fala hoje. Eu vou começar falando. Bom, a minha mãe apanhou, falava, conta inclusive que minha bisa, que no caso era a avó dela, a Inês que eu comentei, que criava ela, minha avó trabalhava, e minha bisa amarrava eles na mesa e batia quando eles faziam coisas. Amarrava no pé da mesa e batiam neles, pra eles não fugirem. E minha mãe é super carinhosa, nunca levantou um dedo pra gente, pro meu irmão, que merecia às vezes, pro meu irmão depois que veio mais pra frente, eu que merecia muito mais. E a minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa, a gente não tinha muitos recursos e tal, mas sempre foi muito afetuosa, e presente no café da manhã, assim, quando era aniversário. Então sempre foi pelo lado da educação, da conversa, do carinho, do cheiro, da troca. Então a minha mãe é essa pessoa que quebrou essa das gerações anteriores, né? E passa isso pro neto que ela tem hoje, e por tudo que ela tem contato, eu tô meio louco por ela, porque ela é muito carinhosa mesmo. Eu penso que lá em casa, assim, eu acho que a minha mãe já quebrou esses ciclos da família que ela teve. Minha mãe veio de uma família de 10 irmãos.
10, assim, dos que ficaram vivos, né? Porque naquela época era muito comum. Meu pai também tem 10 irmãos, 9, se eu não me engano. E eles já tiveram coisas ali que eles quebraram pra gente enquanto filhos, que eu falo, putz, meus tios eu não vi tendo isso, né? Querem investir em educação, querem investir em mais atenção. Meu pai sempre foi o cara muito, assim, ligado a datas festivas. Então, pro meu pai, o Natal sempre foi muito importante. E ele passou isso pra gente. A Páscoa, meu pai sempre, assim, tinha aquele ritual de, na Páscoa, ele confeccionar os ovos e a gente ajudar. E depois distribuir para todo mundo. No Natal ele se fantasiava de Papai Noel e dar presente para todas as crianças, não só para nós, os filhos, mas os primos, os sobrinhos que estavam ali ao redor. Então acho que eles já vieram nesse movimento de quebrar alguns ciclos que eles não tiveram. E as minhas irmãs, que são mães hoje, eu percebo que elas também já criam os meus sobrinhos de uma maneira diferente também do que os meus pais criaram. Então eu percebo assim a maneira que elas lidam com as questões deles, as emoções que eles têm também, às vezes o que eles trazem pra elas, assim. E eu admiro muito as minhas irmãs por conta disso, porque eu acho que elas conseguem o que os meus pais ensinaram, elas pegaram o que era bom e transformaram também o que não era tão legal assim na maneira delas. Então acho que é uma sequência. Elas vão quebrando ciclos assim. E eu espero que quando eu for pai, eu também consiga fazer isso. Ih, vai ser pai? Será? Eu vou. Comigo? Será? Mas assim, quando eu for pai, eu percebo que tem muitas coisas que eu gostaria de trazer dos meus pais, mas tem muitas que eu quero adaptar também, e das minhas irmãs a mesma coisa, para que realmente seja gostoso ter uma criança comigo. Muito legal. E lá, Bila, teve alguém que quebrou esse ciclo? Teve, amiga. Foi quase a mesma situação da Bi. Que quem quebrou esse ciclo foi a minha mãe. Então, ela fala até hoje, né? Comigo e com os meus irmãos. Que ela apanhou muito na infância dela. Então, ela ficou com esse trauma, sabe? Então, ela não batia na gente de jeito nenhum. Era sempre falando. É triste, né, ouvir ela falando isso, mas é a realidade de muitos, né, às vezes. Bom, e fechando esse primeiro bloco, que é como a gente enxerga os pais da nossa geração, também tinha algumas cobranças que estão diferentes hoje, né? Então, na nossa geração, tinha muito uma cobrança de o que você vai ser no futuro, né? Então, para alguns era, filho, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade. Para outros nem chegava tanto, né? Era só estudar, já estava ótimo. Você precisa ter um trabalho digno, você precisa ter uma casa, você precisa ter uma família. Então, os pais da nossa época tinham cobranças de coisas que a gente tinha que fazer, né? Hoje as coisas mudaram um pouco, as pessoas respeitam mais as individualidades, as vontades. Antes os pais até escolhiam a faculdade que os filhos iam fazer, né? E eles tinham que seguir aquela linhagem de profissão da família. As coisas mudaram bastante, né? Então, pensando nessas cobranças, que cobranças vocês receberam dos pais de vocês, que você vai ter que colocar um pai, desculpa se eu vou te frustrar, mas eu não vou ser isso daí que você queria que eu fosse. Vocês conseguem pensar algumas coisas nesse sentido? Eu consigo pensar, acho que de bate-pronto, assim, pra minha família. E a gente até falou isso em episódios anteriores, que foi sobre da espiritualidade ali. Era muito comum, você que nasce de um berço evangélico, então seus pais já são evangélicos, os avós eram e tal, que você siga a mesma linhagem. Então a minha mãe sempre teve muita preocupação em levar a gente pra igreja. Quando a gente era criança, eu lembro que tinham situações assim, de a gente acordar cedo. A igreja era mais ou menos andando, assim, uns 30, 40 minutos de casa. E ela acordava a gente no domingo de manhã. Você vai sim, não quero nem saber. E eu lembro que eu chegava e falava assim pra ela, eu vou, mas eu vou dormir o culto inteiro, eu falava pra ela. E ela falava, não tem problema. E você dormia? E eu dormia. E tinha outro detalhe, eu fui uma criança mijona, eu mijei na cama, assim, até mais ou menos uns 10 anos, 10, 11 anos, assim. E aí eu também falava isso, eu vou mijar no colo da fulana. Se me deixar no colo de não sei quem, eu vou mijar. Nossa, era uma criança cão, né? E eu era dito e feito, eu mijava. Porque eu dormia, e eu geralmente mijava quando eu dormia. Então era automático, batata. Tava ali na igreja e tal, acabava dormindo. E eu lembro que ela obrigava a gente a ir. Minha irmã Érica tem até uma cena engraçada que ela foi xingando, amaldiçoando de casa até a igreja. E na hora da volta, na hora que ela tava chegando em casa, na porta, na entrada, assim, tinha tipo um bueiro. E ela enfiou uma perna, assim, e ficou uma perna dentro e outra pra fora. E ela tava usando uma saia jeans, assim. E eu lembro que a gente dava muita risada. E minha mãe falava, vai, tá vendo? Ó, você ficou amaldiçoando, que não queria ir pra igreja. Então, assim, o que eu penso? Pros meus pais foi muito difícil quando eu saí da igreja. Então, foi uma cobrança, assim, que eu senti muito na pele.
porque eles projetavam algumas coisas pra mim. Eu, na igreja, fazia tudo aquilo que eu já falei no outro episódio. Então, pra eles era como uma referência, assim. E foi através de mim que todos eles foram pra igreja, na época também. Que teve um momento ali, minha mãe levou a gente enquanto criança, mas teve um momento que ela se afastou e tudo mais. E eu fui trazendo todo mundo de volta. Então, quando eles me veem fora da igreja... Como assim? Como assim você não vai fazer mais isso? Como assim você não vai estar mais lá? E foi muito difícil, porque naquele primeiro momento, doeu em mim também não poder fazer esse pedido, não poder aceitar esse pedido deles e falar assim, tá, eu vou continuar aqui e tal. Então, mas depois eu entendi, eu falei, tudo bem eu não ir também, porque é uma projeção que vocês tiveram sobre mim, e vocês podem continuar indo, isso não quer dizer nada, além de que eu não quero ir, não quero participar. Então, eu acho que o que mais me marcou foi isso, porque as demais coisas, assim, eu acho que dentro do que eles queriam, né, eu acho que tava ali, eu tô dentro um pouco do que eles imaginavam pra filho, assim. E você, Bi? Poxa, eu sou o irmão mais velho de 4 filhos, né? Eu passei por muitas coisinhas já. Também tem o fato do recorte de ser gay. A gente vai chegar nessa pauta depois, né? Então, até essa fase, eu estava em casa. Depois que eu saí de casa, voltei. Então, eu voltei meio desgarrado. Então, hoje, uma coisa que meus pais, assim, acho que entendem um pouco, mas ficam meio, puxa, que pena. Que eu tenho uma frase que eu falo pra todo mundo, que é a seguinte. Se você precisar de mim, se eu estiver morrendo, eu vou parar tudo pra te ajudar. Se você não estiver morrendo... e eu estiver fazendo alguma outra coisa, eu não vou parar. Eu vou fazer o que eu estiver fazendo. E isso às vezes pode soar como arrogância, como desprendimento, como não interesse. E não é isso. É porque tem coisas que realmente, às vezes, você tem uma programação, né? E eu tenho muito isso de não gostar de fazer as coisas sem programar, sem agendamento. Então, às vezes, sei lá, surge do nada um almoço, surge alguma programação na casa dos meus pais, assim, e às vezes eu não vou. Ou porque eu não quero, e não tem nada a ver ligado ao amor, a nada disso. É só porque às vezes eu não tô com outra programação de ficar deitadinho assistindo série o dia inteiro. E aí isso pode às vezes soar como, nossa, você não dá importância pra gente. Mas também em outros momentos, quando uma coisa é muito mais urgente, eu tô lá. Isso não quer dizer que eu não vou normalmente, né, corriqueiramente, pra tomar um café e almoçar a qualquer dia. Mas quando tem esse recorte do tipo, puxa, eu preciso de você aqui. Eu fico, poxa, tá, mas isso aqui é muito urgente, tem uma programação, tenho o que fazer já. Não vou poder. E eu falo não com muita facilidade pra isso. E aí acho que choca um pouco meus pais isso. Amor, acho que tem um lance também que é bom falar, que você até comenta às vezes, que é quando você casa também, você acaba tendo a sua família, né? Você ali, mesmo que você não tenha filhos, a galera pensa, não tem filhos, não é família, mas um casal já é uma família. E às vezes você vai fazer muita programação da sua família, né? Ali o que vocês, a logística que vocês montaram. E muitas vezes pros pais pode soar como se você estivesse fazendo só o que o outro quer, né? Ah, tá fazendo só o que o Eric quer, ou tá fazendo só o que o Waker quer. E às vezes a gente até ouvia isso. Eu falava pra eles, gente, não tem isso. A gente tem os nossos acordos enquanto casal. E a gente vai fazer sempre o que é bom e que a gente acordou entre nós dois. Então é um ponto também que às vezes... Acho que tem essa expectativa do pai e da mãe achar que a gente vai estar ali sempre. Sim. Nos almoços e às vezes a gente não vai estar, né? E é preciso sempre buscar o equilíbrio, né? Porque de um lado, você tem uma mãe ou um pai que pode estar sofrendo de uma síndrome do ninho vazio, que ela existe, que é essa sensação das mães verem os filhos indo embora. E às vezes era o motivo da existência dela, era o propósito de vida dela. E aí do nada, pum, meus filhos já não estão mais aqui. Aí começa até aquelas cobranças de, eu preciso que vocês venham aqui final de semana, eu preciso que você esteja aqui quando eu preciso. Aí começa a vir essas cobranças de presença, só que é o que você está trazendo. Às vezes, esse casamento com o trabalho, com essa rotina doida que a gente tem hoje em dia, às vezes não cabe essa visita todo sábado, como é a expectativa desses pais que estão com essa síndrome do ninho vazio, né? Então é sempre o equilíbrio. Também é não deixar de visitar, criar alguns acordos e combinados que, mãe, todo sábado não rola, mas quando der eu venho, mas que esse dia chegue, né? Porque também entender a importância de manter esse vínculo, essa relação. Os pais precisam dos filhos próximos de alguma maneira, seja pelo celular todo dia mandando aquele check-in de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que às vezes pra gente não custa nada, mas pra elas ou pra eles, ali eles ganharam um dia, né? Então acho que é sempre buscar esse equilíbrio. Beleza, casei, tenho minha rotina, tenho minha vida, tenho minha família. Mas eles trouxeram a gente até aqui, né? Como a gente também dá essa devolutiva de necessidade que é legítima da parte deles, né?
Verdade, amigo. Você falando que ia pra igreja e dormia pra não assistir o culto, eu lembro dos meus irmãos agora. Eles fazem muito isso. Aí eles falam assim, eu vou pra igreja, mas eu vou dormir o culto todo. Olha aí, a nova geração já reproduzindo o que você deixou de O legado. Samuel é terrível, amigo. É o legado que ela Você deixa. tem irmãos de quais idade, Fê? Eu tenho um de 10 e um de 14, amigo. Babado essa idade. É porque o fato de dormir quer dizer assim, eu vou, mas eu não vou prestar atenção. Você quer que eu vá? É melhor eu ficar em casa. Porque se eu vou, mas eu vou dormir. Quando você falou, eu lembrei do meu irmão na hora. Trazendo também nesse contexto que vocês estavam falando, meu pai, eu acho que ficou muito frustrado quando ele depositou em mim a vontade dessa criança totalmente masculinizada que ele não via. Porque ele queria que eu gostasse de futebol, que eu me interessasse por coisas assim, sabe? Que meninos gostam, né? Na minha infância eu andava de bicicleta, né? Mas eu já tinha os meus trejeitos, né? Então ele olhava com um olhar de... Pô, não é aquilo que eu quero, sabe? E eu era o filho único, né? Naquela época. E o único homem. Então ele tinha esse olhar, assim, sabe? Você, criança, já percebia esse olhar de rejeição. Já percebia. Tinha um olhar, assim, de rejeição, assim, de não aprovação. Dos meus jeitos, da fala. Eu recordo, assim, dele falando assim, fala direito, para de falar no diminutivo. Eu tinha um negócio que eu bebia água. Eu não sei, gente. É que agora eu não consigo... Deixa eu ver. O dedinho. Eu também. Eu faço isso até hoje. Eu tomava água Eu e meu dedinho ficava assim, ó. Gente, isso pra eu ele... também. Gente... Mas eu acho que é uma coisa da criança viada. Da criança viada, porque eu também fazia isso. será? Olha só a criança aí em casa, isso já pode ser um indício. Eu acho que não tem Cuidado, nada a gente. ver. Aí Mas eu tomava acolhe água ela. com um dedinho assim, gente, isso pra ele era a morte. Então, assim, houve uma expectativa que foi quebrada. E tem um negócio, né, Fê? Muitos casos, às vezes os pais estão tendo contato com gay, com homossexual, Uhum. né? A primeira vez com o filho já, quando o filho é gay. Então, ou eles não têm referência nenhuma, ou acham que o filho vai virar uma drag, ou também, tudo isso acoplado, tem o medo de como vai ser tratado. Mas eu acho que o medo de como vai ser tratado pela sociedade, acho que é o último ponto. Acho que o primeiro realmente é isso. Mas como que é? Essa criança aqui é gay? Esse cara aqui vai ser gay? E aí é só uma pessoa, né? Eu vi uma coisa uma vez que é nesse sentido, né? De que é assim... Pai, obrigado pela sua preocupação, porque às vezes essa desculpa da rejeição não, filho, mas é porque eu não quero que as pessoas te xinguem, eu não quero que as pessoas te briguem com você na rua. É tipo obrigado pela sua preocupação, mas elas vão me olhar, vão me xingar de qualquer forma. Mas você tem que me acolher. Exato. Mas você tem que me apoiar. É de você que tem que vir um amor. Já que eu já vou sofrer todos esses atravessamentos aí na vida, que pelo menos de você venha o afeto e o carinho. Que é o que, desde pequeno, você já começou a sentir num olhar, numa correção, que você não tinha aprovação do seu pai, né? Exato. E vamos aproveitar essa pauta para ir para como que os nossos pais veem a nossa sexualidade, né? A Bila já contou a parte dela, acho que trazer mais para vocês dois e para mim também, né? Pensando nesse lugar do amor do si, né? Como assim? A gente sempre fala dos pais como amor incondicional. Eles nos amam acima de tudo e a gente acaba de ter um exemplo de que desde que se você for heteronormativo, se você gostar das mesmas coisas que eu, se você for na igreja comigo, eu te amo, se... Então a gente, dentro das nossas vivências, a gente percebe que a gente é um corpo que até do amor dos nossos pais não é tão incondicional assim, ele é condicional a se alguma coisa, se você se ajustar a alguma norma, né? Como foi esse si pra vocês? Eu acho que hoje em dia, eu acho que em qualquer cenário, gente, os pais, quando avançam e evoluem nesse aspecto e conseguem perceber que existem outras formas, né, de você se relacionar com seu filho e tal, mas eu acho que sempre no fundinho tem um negócio de não é 100% aceito, sabe? Eu não sinto isso, mas eu tenho muito impregnado em mim de que todo pai que tem filho gay, no fundo, queria que não fosse assim, se pudesse escolher, né? Mas a minha relação com meus pais, inclusive com ele, que eu sou casado, é muito boa. De frequentar a casa deles. Eu tive um vácuo de 8 anos com meu pai. Porque a gente volta um pouquinho, né? A gente era muito próximo. Minha mãe trabalhava fora do país. E eu tava começando a ter certeza de que eu queria poder colocar isso pra fora.
acho que eu tinha uns 19 anos, Que você era gay. que eu era uma viadinha. Só que eu não tinha como falar isso, porque eu sempre fui mais heteronormativo, mas todo mundo de fora percebia, mas meus pais não percebiam. Eu ia pra igreja, então era muito, muito complexo. E eu tive uma conversa um dia com meu pai, eu tava no colo dele, eu lembro disso, no colo dele. Falei, pai, preciso falar com você uma coisa muito séria. E ele falou assim, quem você engravidou? Meu Deus. Olha o peso. E eu ia falar totalmente o oposto, né? Exato. Eu tô grávida. E aí eu lembro que eu falei isso e ele me empurrou no chão. E ele começou a falar um monte de coisa, subir correndo pro meu quarto. Foi um barraco em casa, assim, um barraco. Eu tenho até meio apagado, assim, esse Ele dia. tentou meio te da memória. agredir fisicamente? Eu acho que ele não ia consumar, mas ele tinha a intenção de, porque ele nunca tinha me batido. Mas isso era muito grave, então aqui cabe uma agressão, né? E aí disso a gente teve uma ruptura de 8 anos sem se falar. Nós passamos de melhores amigos, de tomar banho junto, de pegar as costas um do outro, e o banho ser um momento de troca, de ser bacana, de ser da hora, pra totalmente estranhos durante 8 anos. Na mesma casa. Na mesma casa. Quando eu chegava no ambiente ele saía, se eu ia numa festa ele não ia, se era pra ir de carro eu ia ter que ir de Uber, não tinha Uber na época, eu ia de lotação, enfim, ele não tava no mesmo ambiente que eu. 8 anos. 8 anos. Passou. O Eric chegou, ajudou a arrumar as pontes. E o que quebrou tudo e mudou tudo, fez a gente se reconectar, foi um dia que minha mãe estava viajando novamente ao trabalho. E tava uma situação, assim, de alguém querer voltar, assim, a se reaproximar, mas ninguém conseguia falar. Ele foi criado de uma forma diferente também. Sempre muito carinhoso com a gente, meu pai foi. E ele, um dia, não lembro o que aconteceu, ele me parou, me abraçou e falou assim, tava com saudade do seu cheiro. E ele me abraçou. E foi depois de 8 anos. Então ali curou muitas coisas. A gente foi depois engateando um pouquinho mais. E aí ele ter ido no meu casamento, por exemplo, pra mim, e falado no meu casamento, mudou tudo, assim. Porque todo mundo que tava lá falava, meu Deus, mas é o mesmo pai que você contava pra gente? Você ficou todo esse tempo sem falar. Então, assim, realmente o tempo muda todas as coisas se a pessoa está aberta pra isso. Meu pai demorou bastante, né, pai? Mas abriu, graças a Deus. Ele é um paizão incrível hoje em dia. Muito bom. Há bastante tempo Parabéns por essa evolução, Washington. Papi, vou chamar ele de Papi. Papi e mami, né? Papi e mami. Ô, amiga, é interessante você falar isso porque, assim, eu não falo abertamente com os meus pais sobre a minha sexualidade. Pra eles, é algo que eles não querem tocar, sabe? É algo, assim, que eles não querem ouvir, não querem sentir. E eu respeito o lado deles. Por mais que vocês me vejam, assim, né? Sendo quem eu sou, em casa também você foi em casa, viu que eu sou esse mesmo, né? Do que vocês mesmo estão jeitinho. vendo, do mesmo jeitinho. Na minha cabeça, eu tenho que eles sabem que eu sou gay. Então Mas essa pauta não existiu, essa conversa não teve. Não. Sou gay. Não teve essa pauta. Babado. Eu nunca cheguei e falei assim, mãe, eu sou gay, pai, eu sou gay. Mas, quando eles começam a insinuar coisinhas assim, que fogem da minha naturalidade ou da minha realidade, aí eu falo assim, vocês querem que eu fale, né? Começo a falar uns assuntos assim, estranho, tipo, Felipe não arruma mulher. Eu falo, oxi, vocês querem que eu fale um negócio aqui, né? E eles? Aí eles fecham a cara. Conversa, né, mano? Que Menina, babado. fica um climão assim, fecha o clima. Porque eu não você sei. só tem amigo viado, né, Fê? Os mais próximos Aí nós. eles começam uns papos assim que não sei o que. Mas Felipe, não sei o que eu falo. Não, vocês estão querendo que eu fale, gente. É impossível, porque tá muito. Vocês estão falando uma coisa nada. Ô, mamãe, você quer que eu fale? Que eu chamo ela de mamãe. Aí ela fica quieta. Mas é engraçado que eles sabem, assim, no subconsciente, mas eu respeito esse lado deles de não tocar no assunto, né? Pra eles é um assunto delicado, pode ser que eles não queiram ouvir, né? Eu falando. Às vezes as pessoas têm a necessidade, né, de falar sobre, mas pra mim tá tudo bem ainda deixar o espaço deles, desde que eles me respeitem, né? Eles me respeitam muito, né? Mas eu ainda não vi essa necessidade de falar. Isso não te impede de ser você, né? E não Porque impede- Você é você. Isso. Em todos os ambientes. Eu acho que por eu ser eu, amigo, e tá confortável, né? Eu tô transitando entre a minha naturalidade, isso não me faz querer avançar esse, como posso dizer, o espaço dele, sabe? Eu acho importante você ter essa segurança e também respeitar o espaço deles, mas eu também acho importante um dia vocês terem essa conversa. Quando você sentir que é o momento deles e que você também, que vai ser o seu momento, né? Eu acho que
é sempre interessante a gente ver pessoas que vivem situações como a sua, que aguardem um determinado momento da vida de segurança. Seja segurança psicológica, financeira, de poder ser quem você é mesmo e falar abertamente. A gente vê muitos relatos de meninos gays que, depois que comprou um apartamento, saiu de casa, saiu debaixo do guarda-chuva ali dos pais, aí foi lá e falou, porque tinha pra onde correr. Porque corre esse risco de abrir a boca e depois você ser expulso de casa. Cria essa segurança emocional, né? Depois de uma segurança financeira para eu conseguir me bancar, eu fui lá e falei para os meus pais. Depois de uma segurança de que eles iam ficar bem psicologicamente com essa informação, até mesmo por conta da religião, e não ia quebrar um vínculo, eu achei que era o momento de contar. Então, como recomendação para você, eu acho que essa conversa lá é importante. Porque tudo que fica nas entrelinhas, uma coisa não dita, velado, entra no lugar da clandestinidade. Então, para você realmente ser quem você é e se tornar legítima a sua existência e humanizar quem você é, você precisa ser transparente com eles. E transparente com você. Nesse momento de eu vou falar uma coisa aqui. Viram, vem pai, aí uma mãe, coisa muito forte. desculpa se eu vou frustrar, que é o nome dessa parte que a gente tá falando, mas eu não vou me casar com uma mulher porque eu sou um homem gay. Vocês sabem o que significa um homem gay? É um homem que não se relaciona com mulheres. Então, essa expectativa que vocês têm de mim, ela precisa acabar agora. Esse assunto não vai mais voltar. Porque você vai lançar essa verdade de quem você é e nunca mais você vai passar por esse constrangimento do churrasco de família, daquele tio, daquele pai, daquela pessoa que fica, e aí, as namoradinhas? E o casamento? Sai quando? E as menininhas que você não está apresentando? É um constrangimento que a gente não precisa passar, porque já que a gente peita pro mundo quem a gente é uma conversa difícil que a gente precisa ter. Verdade. O Way fala sempre uma frase que é assim, o que não tem nome, o que a gente não dá nome não existe. É isso. Né? E de repente para algumas pessoas talvez de fato não exista mesmo alguns posicionamentos. Então, legal isso que o Henrique trouxe. E assim, outro ponto, a minha terapeuta fala para mim assim, você vai saber quando é o momento. Você não vai ficar, na semana que vem eu vou falar, no mês que vem eu vou falar. Porque o dia certo é quando você olhar pra dentro de si e sentir, é agora que eu vou falar. E vou fazer isso. Eu acho que eu nem vou falar, eu vou mostrar esse podcast. Encaminha o link. Já, né? Eu só vou deixar assim, pedir pra ela ir assistindo. Fala, fica pra sua meditação. Né? É igual no meu caso, eu nunca tinha tido essa conversa com as pessoas, com os meus parentes, né? A minha conversa sempre foi com o meu núcleo familiar, mãe, irmãs. Mas tios, tias, eu nunca tinha falado abertamente que eu era gay. Aí na empresa que eu trabalhava foi feito um vídeo da LGBTQIA+, no mês, e eu apareci lá com bandeira, com tudo, e publiquei no meu Instagram. Aí eu só vi os parentes curtindo assim, aí falando nada, né? Aquela curtida silenciosa. Todo mundo já sabia, mas nunca foi dito, né? Eu senti a necessidade de falar pra minha mãe, e foi parecido com a situação do Aker, né? Eu falei, mãe, eu tinha 16 anos, tem um negócio pra te falar, mas não consigo, não sai. Ela, já sei, tá namorando com alguma menina. Aí eu, não, depois a gente conversa e é pra escola. Mãe, tem um negócio pra te falar. Por que eu tava tem um negócio pra te falar? Porque realmente tava com a sensação de um negócio entalado. Sabe aquela sensação de estar assistindo novela? Aí tem ali o Cauã Raymond. E você quer falar, nossa, que delícia. Na sala, ali, com quem tá ali, né? E ela fala, sim, filho, um gostoso. Hoje a gente faz isso. Até hoje, inclusive, o Cauã Raymond. Mas, na época, tinha essa coisa do... Eu quero falar quem eu sou, eu quero falar o que eu sinto, e em casa eu não posso, né? Aí fiquei nessa de quero te falar um negócio e não conseguia. Até que um dia eu pedi ajuda da minha irmã, da Cris. Eu falei, Cris, eu quero falar um negócio pra mãe, mas eu não consigo. Ela, já sei, você é viado, né? A Cris com o jeitinho dela, né? A Cris com o jeitinho Cris de ser. Aí eu, Ela, eu tava brincando. Eu falei, não, é isso mesmo, eu sou viado. Ela, eita porra. Vamos lá falar com a mãe. Aí na hora que a gente falou, minha mãe caiu dura, desmaiada. Meu Deus. Porque ela ficou assim, você tá usando droga? Aí eu falei, não. Você tá não sei o que, não sei o que lá. Ela falou 1000 coisas na lista. Você roubou alguém? Você cometeu um crime? Sim. E a impressão que eu tive quando eu falei, não, mãe, é porque eu gosto de menino. Pum, ela caiu desmaiada, que era pior do que toda essa lista. Era melhor ter roubado alguém. Era melhor ter matado alguém. Aí foi mais ou menos essa sensação. Quando ela caiu dura, eu falei para minhas irmãs, vocês cuidam dela? Porque eu tô meio abalado, eu vou pra escola. Fui pra escola, fiquei lá no intervalo, nem entrei. Aí ela se arrependeu quando acordou e eu não tava mais lá. Ela achou que eu tinha saído de casa. Aí chamaram a polícia, porque virou um caos. No final, quando eu voltei da escola,
Ela me pediu desculpas, falou, filho, desculpa, te amo do mesmo jeito, nada muda. Dali pra cá, isso não é uma pauta pra minha mãe. Ela é rainha das Alice, mãe das gays. Ela das é gays. Nossa mãezinha. Pra quem conhece, ela acolhe todas as gays. Você que é gay, quer vir pra casa de Dona Alice? Vem pra cá. Ela acolhe todo mundo. Ela acolhe. Hoje a gente veio gravar, a gente grava na casa do Henrique, né? Ela mandou um áudio, ela foi viajar, Nosso sei lá, estúdio. fazer alguma coisa, nosso estúdio. Mandou um áudio bonitinho explicando onde estava o pão, com a dor do café, que não sei o que, a chave tava no vizinho, se ela não tivesse aqui. Era um amor, ela nossa mãe. A gente vem que ela faz toda a comida do mundo pra gente comer. E muito amorosa com a gente sempre. Não teria como ser diferente com você, né? Que é o Ela bebê é dela. isso. Preferido da mãe dele, tá? A linguagem do amor dela é fazer uma comidinha pra gente comer, né? Ô, A gente nem gosta, né? Que comida maravilhosa. É tudo. Então, assim, minha mãe é uma diva, é a rainha das gays, Ela é, é palmas isso pra ela. mesmo. Palmas pra Dona Alice. Alice. Malice, Maravilhosa. Malice. Minha mãe é um ser humano sensacional, assim, quem conhece sabe. É verdade. Né? Então, a minha mãe não é uma questão. Foi só aquele desmaio e a lista de coisas que Ela resetou ali, mano. Ela só resetou. ela foi- só resetou. Ela teve que Voltou desmaiar, pra. Teve que desmaiar pra voltar Teve uma renovada. configuração mãe de gay, vamos falar do Cauã Raymond de Aí ela voltou mãe de viado. Isso. Aí com meu pai, a gente nunca teve essa conversa, né? Porque como eles separaram, eu tinha 7 anos, as minhas irmãs ainda têm uma relação com ele, de mais proximidade, de ver de vez em quando, porque tinha uma relação já de adolescência, né? Então com 7 anos eu já não tenho tantas memórias assim da minha infância, então eu não tenho memórias de trocas com meu pai. Eu lembro de tentativas, ainda criança, dele me levar pra trabalhar numa oficina e ficar tipo, pega a chave de fenda ali pra mim. E eu voltava com um alicate na mão. E eu ficava assim, naquele, mas eu não sei o que é chave de fenda. Ah, moleque, você quer? E ela ia lá e pegava. Ele tinha uma comunicação assim bem agressiva, né? E aí, ele tinha essa expectativa, e aí, desculpa, pai, se eu frustrei sua expectativa de que eu seguisse a carreira dele. Ele é serralheiro, né? Então ele me levava para as obras, para me ensinar a mexer, botava eu para pintar alguma coisa, e aí ele sempre verbalizava isso, que era uma profissão boa, que ele queria que os filhos dele, já que eu era o único homem, que pelo menos eu continuasse ali esse trabalho, né? E é óbvio que quando ele começou a perceber também que eu não conseguia diferenciar uma chave de fenda de um alicate e que eu tinha uma malemolência, eu percebi esses olhares também muito cedo. Né? O olhar do descarte, o olhar do... uma vez eu estava atendendo na serralheria, atendendo no telefone. Tipo, eu ficava lá ajudando para quem ligava e tal, anotar pedido. Telemarketing. Telemarketing. Bem menininho. Bem pequenininho. Serralheria Henrique, boa tarde. Serralheria João Mendes, boa tarde. Aí eles falavam assim, oi, Cris. E ela, Achavam que eram minhas irmãs. Oi, Lu. Eu adoro. Tananã, tananã, tananã. E eu, não é a Lu, não, é o Henrique. Ah, que voz de menina da porra. Aí eu já percebi que tinha alguma coisa ali acontecendo, né? E aí, óbvio que os funcionários ali da oficina deviam comentar alguma coisa, e eu fui percebendo esse afastamento do meu pai, de não me chamar mais, de eu não estar no mesmo ambiente, né? Teve uma situação bem triste, assim, uma vez ele me levou pra praia, me botou dentro do carro, aí chegou lá no lugar, ele tava na casa da atual dele, né? E aí eram os parentes da atual dele, da atual número 3 do passado. E aí na hora que a gente chegou no churrasco, ô Geraldo, quem que é isso daí? Ah, é meu afilhado. Ele falou que eu era o afilhado dele, não me apresentou como filho pra ninguém. E eu já entendia, eu olhei assim, eu já sabia o que é a diferença de afilhado pra filho, né? E eu lembro, eu tenho essa memória, olha que memória gostosa, afetiva, do meu papai, que foi ele me apresentando como afilhado, assim, pra todas as pessoas naquele churrasco. Aí eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, pum, virou a página, e aí a gente praticamente não teve um vínculo mais afetivo, de troca, de conversa. Na verdade, assim, a maior conversa que eu já tive com meu pai foi: benção, pai, tudo bem? Deus te abençoe. Tudo bem, você? Bem também. Numa vida inteira. Eu tô com 36 anos. Acho que esse foi o maior diálogo que eu tive com ele até hoje. É muito... Parece até mentira, né? Porque a gente até falou, pessoas que se preparam, fazem curso pra ser pai, e as pessoas que às vezes têm filhos, e normalmente incríveis, e não dão esse valor, né? Por isso que eu falo desse perigo, né? Dos pais acharem que a gente é uma continuidade deles. Porque os filhos não são... Se você quer ter filho, você quer ter filha, você tem que querer ter filho para colocar alguém no mundo bacana.
e torcer aí pra que a vida se encarregue de fazer um bom serviço. Mas ele não vai ser da igreja, ele não vai ser médico, ele vai ser o que ele quiser, porque ele é uma pessoa. Então, crianças pequenas, que as mães já conseguem ir criando esse desvínculo, assim, tão emaranhado com a criança, é ótimo. Porque ela vai conseguindo entender que, poxa, é um presente que Deus me deu pra eu cuidar e jogar no mundo, pra ele ser uma pessoa boa no mundo. Mas não vai ficar aqui embaixo da minha asa, porque uma hora vai voar. Né? E como era horrível na época da escola, que tinha lá o Dia dos Pais, né? Aí sempre tinha aquela gravatinha pra gente pintar, né? Pra entregar pro pai. E eu lembro nitidamente, assim, de estar pintando e todo mundo falando dos pais e tal. E eu tinha um pai, né? Ele existia, ele tava ali, mas eu não conseguia vê-lo como essa figura desde criança. Porque eu lembro de estar pintando, e pintando geralmente de cor rosa, de cores mais femininas, porque eu sabia que eu ia entregar pra minha mãe. Pra sua mãe. Eu tinha certeza, desde pequeno. Eu lembro, sei lá, minha primeira memória de estar pintando aquele desenho deve ser da 2ª série. E eu lembro de estar pintando de rosa, porque eu falei, não, eu vou dar pra minha mãe. E olha que doido, né? Você fala isso, e talvez você quisesse, mesmo sabendo que não, que ele fosse em algum momento, né? Meu pai, presente, sempre foi em todas as coisas da escola. Sempre chegava sujo, que ele é funileiro, mecânico. Eu sempre chegava sujão, eu ficava com vergonha, eu falava, ai meu Deus, meu pai veio todo sujo. Mas ele ia para o trabalho dele, ia me assistir. Ele nunca deixou de formatura, festinha junina, dia dos pais, nada. Enquanto, né, olhando hoje assim, como adulto, eu falo, puta que da hora, né? Ele sempre esteve lá, se mostrando presente. E de repente, se fossem pra você, você fala, puxa, podia ir sujo mesmo, só podia me ver, né? Então a gente, só mais adulto que entende a importância das pessoas e não como as pessoas se apresentam pra gente, né? Exatamente. Vamos rodar um pouquinho aqui. O próximo tema é dores e amores com os nossos pais, Gente, as nossas mas relações. tava só em dores até agora, né? Ainda vai Eu fazer já trouxe muita dor. Meu Deus, traz um amor aí, Então, pelo amor assim, de Deus. vamos falar trazer de um pouquinho amor, de amor. porque a minha vivência não é a vivência de vocês, né? Então, pra vocês que então conseguem ter um diálogo com os pais de vocês, o pai existe aí na vida de vocês, como que é ter pai? Quais são os amores de ter um pai ou uma mãe aí próximo? Eu tenho mãe próxima, mas pai não. Eu vou puxar mais um pouquinho então, tá, gente? Tô bem falantinha, que você dá lepezinha, Fala aí, né? mulher. Mas, você sabendo da nossa relação já, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas que tem a relação mais próxima com o pai, de nós três na mesa, né? Nós tivemos uma relação incrível até os meus 19 anos. Teve essa ruptura aí, de quando eu me tornei homem. E aí fiquei um tempão sem o meu pai. E depois voltamos. Então eu sinto meio que startou, que continuou, da onde parou. Né? Meu pai é muito comunicativo. E eu percebo que ele tentou reparar o tempo perdido. Tenta até hoje, isso é bom. E eu, às vezes, dou uma pesada e falo, tem que reparar mesmo. O tempo perdido, porque ele se faz muito presente. Então, se qualquer BO que dá, meu carro quebra, eu falo, pai, tô não sei aonde. Ele chega lá. Pai, quebrou o cano aqui, não sei o que. Ele vai lá arrumar. Nossa, pai, que tênis bonito. Leva pra você, filho. Então, assim, ele não sabe o que fazer e é assim por todos. E aí, meu pai tem 2 filhos de uma geração. Qual é a geração mais nova? A Z? Z. E os outros da geração. Eu e meu irmão. Tem 2 de quase. Milênios. Isso, 30 e poucos. E um de 18 e 16. E aí, meu pai é o mesmo cara que ele foi com nós 4, com os meninos, que são os mais novos. Então, ele é muito carinhoso, muito atencioso. Pega no colo, dá beijo, leva no lugar e busca mais tarde, não sei o que. Não, é meu bebê. Eu fico, mas já transa, é um homem já. Então, ele é muito carinhoso com nós todos. Então, a relação, meu pai é assim, vou dizer que sempre, porque eu costumo apagar esse recorte, sempre foi muito boa. Felizmente, ele sempre foi muito carinhoso conosco. E agora ele é avô, então assim, tá pior. Tá um pinto no lixo com o meu sobrinho, que ele nunca tinha tido neto, né? Então, você vê assim, realmente, o quanto ele continua nesse caminho de passar amor, assim, pros meninos. E só teve homens, né? 4 homens e um neto, um 5º homem. Ele adora isso. Boa. E vocês, meninos? Dores e amores nas relações dos pais e mães de vocês. Ó, é engraçado, porque assim, com meu pai é uma coisa, com minha irmã é outra, né? Assim, com meu pai, eu lembro que quando eu era bem novinho, assim, tipo os 3, 4 anos, 5 anos, eu tenho lembrança dele assim, me levando no colo, e ficar comigo no colo o tempo todo. Eu ia pra igreja, ele me levava no colo, voltava da igreja, ele me levava na cacunda. E eram memórias muito gostosas que foi se apagando. Então, hoje, já assim na adolescência, eu busquei essa aproximação novamente, já sendo quem eu sou, mas a linguagem do amor do meu pai é meio diferente, né? Ele tem aquela linguagem do amor, tipo, pô, faço uma compra pra dentro de casa, coloco a compra lá, e essa é a minha linguagem do amor. Ele não é aquele que...
ai, vamos sair, né? Ele não demonstra o amor dele com palavras, com carinhos, com afetos, não. A linguagem do amor é essa. É colocar comida dentro de casa, arroz e feijão. E essa é a justificativa que ele leva, que ele coloca, né? Ah, se eu quero, tem arroz, tem comida, então tá bom. Eu não julgo ele, porque... Como ele aprendeu foi como ele aprendeu, é a criação dele. Exato. Mas assim, como faz falta, né? Como faz falta uma linguagem do amor um pouco mais sensível. Recentemente eu tive uma conversa dessa com ele. E ele ficou meio reflexivo, porque eu trouxe ali pra ele que eu amo ele. Você verbalizou isso? Verbalizei. É algo que era difícil pra mim fazer. Entala, né? Entala. Porque... recentemente eu me mudei, eu fui pro meu apartamento e meu pai, ele é pedreiro, ele sabe fazer muitas coisas. E eu chamava ele pra fazer as coisas lá em casa e ele nunca foi. Então, assim, ele tinha artimanhas, tinha formas de me ajudar e ele não me ajudou. Então, quando eu precisei mais dele, ele não tava ali. Então, isso pesou muito pra mim, sabe? E já com a minha mãe, ela tem esse lado um pouco mais doce, mas também ela não verbaliza o eu te amo. Então ficou meio que uma coisa assim da família, eles não falam eu te amo. E eu que venho fazendo esse movimento de falar eu te amo. E engraçado que minha mãe também, ela não é uma pessoa de receber muitos abraços. E agora, morando distante, quase sempre quando eu chego, eu me forço a ir lá dar um abraço nela, porque... eu sinto essa vontade, porque é minha mãe, né? E ela fica desconfortável. Mas eu tô percebendo que esse movimento tá fazendo ela ficar mais desarmada. Mas é um negócio que, como você falou, né? Alguém tem que quebrar esse ciclo, Você tá né? quebrando o ciclo, né? Então, colocar... Até mesmo porque eu tenho irmãos mais novos. Se eles só verem aquilo que eu via, né, anteriormente, eles não vão reproduzir. Então, que eu venha quebrar esse ciclo e que eles consigam ver coisas mais gostosas, né? Esse amor de irmão para irmão, esse amor de filho para mãe, de pai para filho. E é isso que eu venho fazendo. É isso. E é legal que você sendo esse agente de transformação ali para quebrar o ciclo, né? Demonstra cada vez mais o quanto a gente precisa se autoconhecer, conhecer a nossa história, conhecer aquilo que nos atravessou pra gente ser quem a gente é, pra você ter consciência disso, né? Pra você chegar lá, entender esse cenário, ver que é uma coisa estrutural na família, ver que todo mundo tem aquele comportamento, e se você não quebrar, os seus irmãos vão seguir nesse loop. Então, se autoconhecer, falar sobre esse tema. Talvez tenham pessoas escutando a gente aqui que se veem na sua fala, né? De ser uma família que, quando você desce ali para tomar um café da manhã, ninguém dá um bom dia, ninguém dá um beijo no rosto. Quando alguém chega de viagem, ninguém fala, nossa, tava com saudade, dá um abraço aqui. Às vezes a gente tem esse afeto com as pessoas de fora, mas não tem com as pessoas da nossa própria casa. Por um ciclo vicioso. Verdade. Né? Por um modus operandi daquela família, de como eles foram criados, às vezes em cima do que eles acham que é amor, né? Amor é a cesta básica. Sim. Né? E tem o Bob Hoffman, que ele é especialista nessa parte de desenvolvimento humano e fala dessas questões familiares. Ele fala assim, que a gente precisa não só de amor, mas também de proteína. Eu preciso de proteína, mas eu preciso de amor incondicional também. Então a gente vive de comida, mas a gente vive de amor. O ser humano, ele busca pertencimento o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente quer pertencer para se sentir bem e feliz. E o melhor lugar que a gente deveria se sentir bem, feliz e pertencente é na nossa família. Exato. É onde estão os nossos ali, né? Putz, você vem dessa linhagem e você percebe que, sendo quem você é, você deixa de pertencer, é muito triste, né? Quanto tempo você mora no seu apartamento, você sabe? Já vai fazer já quase 2 anos. Quantas vezes o seu pai ou sua mãe foi te visitar lá? Nenhuma vez. Isso é normal? Não. Você, casal hétero, pessoa hétero que tá escutando a gente, quanto tempo você mora na casa que você mora hoje? Quando você que saiu de casa, né? Quantas vezes seus pais foram te visitar? Percebe que não é uma pauta de mimimi? Quando a gente fala aqui das nossas dores e amores e relacionar a nossa sexualidade com as nossas famílias, é sobre isso. A Bila tá aqui, ela sorri, ela fala tranquilamente sobre esse assunto, mas isso é muito pesado, isso é muito sério. Destrói, né? Em 2 anos, a Bila nunca teve os pais visitando a casa dela pra fazer, oi filho, vim aqui comer um pão, tomar um café, que é só isso que às vezes que a gente quer dos nossos pais, né? Eu tive algumas formaturas ao longo da minha vida. Meu pai nunca esteve lá. Eu tive, sei lá,
Consegui fui comemorar um dia porque fui promovido, um cargo legal, um cargo nunca alcançado na minha linhagem familiar, com aquele salário, com aquelas coisas. Meu pai nunca esteve lá para falar parabéns. Tanta coisa aconteceu nesses 36 anos que eu fico me perguntando, será que em algum momento ele parou nesses 36 anos para pensar como é que será que tá aquele viado lá? Será que ele tá precisando de alguma coisa? Será que ele precisa de mim? Será que eu posso ir lá bater? Será que ele vai me atender? Porque eu sou pai de pet, né? Uhum. E quando às vezes eu viajo, eu fico 5 dias fora pensando, será que meu gato comeu? Será que minha cachorra não sei o quê? Quem limpou o cocô da minha cachorra? Mãe, como que estão minhas cachorras? Preocupada com os meus bichos, que pra mim são filhos, né? Não muda e tal. E eu fico pensando, cara, em 36 anos, ele nunca ligou pra perguntar se eu comi? Tá acontecendo, né? Que ser humano que eu sou pra estar nesse lugar da inexistência. Putz, então, pra mim é uma dor muito grande essa ausência do... Será que as nossas vidas não importam pra não ter essa visita? Pra não ter essa batida na porta de falar, só vim ver você, porque eu tava com saudade. E eu ainda faço esse movimento, né, de ir lá, né? Vim na casa da minha mãe, porque eu sinto muita saudade, né? Minha mãe me tratava igual um príncipe. Mas eu percebo que ele não tem mais esse... Como eu posso dizer? Essa vontade, assim, de conversar, sabe? De interagir. Então, assim, cada vez mais a gente vai perdendo, porque chega uma hora que a gente cansa de fazer essas iniciativas, né? Eu faço sempre, né? Com meu pai, assim. Mas chega uma hora que a gente cansa. E... Meninos, por mais que seja frustrante isso, vocês precisam entender que o erro tá neles, não tá em vocês. A gente convive com vocês, são incríveis. Fico pensando assim, nossa, a gente que paga um pau para o Henrique, um pau pra Bila. Fala, nossa, imagina se a pessoa pensa, nossa, saiu de mim isso. Que incrível saber que o Felipe é um cara super alegre. Gente, tá perto do Felipe, não tem como. O Felipe é a energia assim do sol em pessoa. O Henrique também, a gente tem vários atributos a ele. E aí a gente sabe o quanto sua mãe admira, o quanto as pessoas mais próximas de você também admiram. Mas a admiração vir desses lugares e também reforçam muitas ausências, fazer a gente procurar isso em outros lugares às vezes. Então esse perfeccionismo, essa desenvoltura, tudo isso é porque tem muito que se virar sozinho, né? Não teve alguém para poder fazer por você. Eu não sei trocar um negócio às vezes em casa, porque eu falo, se der B.O., meu pai vem, né? Então eu tenho um privilégio em cima desse básico, né? Porque eu acho que pai e mãe tem que realmente lamber os filhos para sempre, porque colocou no mundo tem que lamber mesmo. Mas tem gente que não tem esse mínimo. Então, assim, não se sintam nesse lugar de é porque eu, é porque não, é porque são eles. Isso diz sobre eles, não sobre vocês, tá? Legal. É isso. Amigo, e você é uma pessoa que a gente percebe que é bem próxima, né, do seu pai, da sua mãe. Você teve algumas ausências nesse movimento de dores, né, das relações? Tiveram ausências, seja do seu pai ou da sua mãe, nesse período de um momento específico que você fala, cara, aqui eu senti sua falta e você não estava lá para me dar sua mão? É um tema bastante pesado, assim. Não pesado, né? Porque eu acho que eu sou muito sentimental, assim mesmo, em relação a isso. E isso pega muito pra mim em muitos lugares. Até voltando um pouquinho na questão da sexualidade, quando eu contei pros meus pais, assim, foram pros dois em momentos diferentes. A minha mãe, ela tava no hospital com a minha irmã, que minha irmã passava por uns problemas de saúde. E eu tava sufocado também, assim. Já estava com Aker. Já tinha... Antes do Aker aparecer, na verdade, eu era noivo de uma menina. Meu Deus. Tinha ali a questão da igreja também, que era uma que tinha uma coisa muito... eu percebia que a minha vida estava toda pronta, preparada, dentro do que era previsto, né? Tava ali preparando para casar, já tinha uma noiva, a igreja, os pais iam ajudar e tudo mais. E em um determinado momento eu falei, putz, isso não faz mais sentido para mim, porque não é quem eu sou de verdade. E aí é quando eu depois começo a me relacionar com o Aker. E aí vai ficando muito evidente que eu sou gay. Porque onde eu tava, o Aker tava junto. Onde eu viajava, eu queria levá-lo. Tinha, às vezes, a gente chegava em lugares e tinham 2 camas pra dormir. A gente escolhia dormir na mesma cama. Vez ou outra, alguém pegava a gente tomando banho junto. Então, assim, Mas era assim? Amigo, não, pô, era brother. Como assim, né? Vocês não tomam banho com seus amigos? Tomem banho com os amigos de vocês, é bom. É tudo. E aí,
E aí, então, ficava ali aquilo no ar, as pessoas comentavam, mas ninguém sabia da minha boca. E teve uma situação que eu fiquei muito desconfortável. Eu falei, mãe, eu vou contar pra minha mãe hoje. Eu fui até o hospital onde ela tava, com a Érica. O Waker tava comigo e falei, ó, em determinado momento você sai da sala e eu vou contar. E aí eu fui e falei... Aí eu comecei a chorar, já começando a falar assim. Falei, mãe, é isso. Eu sou gay, eu não gosto de menina, não sei o quê. E aí ali já foi um baque, assim. Minha mãe já ficou branca, a Érica também. E aí eu falei, e pra complementar, o Waker é meu namorado, não é meu amigo. Aí acabou, né? Porque assim... tinha ali a questão de que quando ele chegou em casa ele era só meu amigo, então... Mentira, já pegava. A minha família ali... A minha família, por exemplo, criou uma relação com ele muito bacana. Então teve aquele desapontamento em relação a ele, porque era o amigo que entrou dentro de casa e você não falou nada. E o Waker queria sempre falar sobre ele e sobre nós também. Eu falava, você não vai falar, porque é o meu tempo, né? Então contei isso pra minha mãe, foi um baque, um choque. Ela reagiu super mal, ela disse que a gente ia orar, que as coisas iam mudar e tal. A minha irmã ficou meio assim, atônita, ela tava acamada e tal, mas ao mesmo tempo ela ali eu sabia que com ela não ia demorar muito para as coisas mudarem. Mas ao passar do tempo a minha mãe foi entendendo, foi vindo, fazendo movimentos, eu explicava para ela, mostrava as coisas que eram difíceis para mim, e ela foi fazendo esses movimentos assim, e uma coisa que ela sempre falou para mim em todos os momentos: filho, eu vou até onde for por você. Minha mãe sempre usou essa frase, assim. E eu lembro que quando a gente foi casar, e eu fiquei com muito medo, porque eu falei, putz, minha mãe não vai, cara, no meu casamento, eu vou ficar muito mal e tal. E aí ela pegou e falou assim, não, eu vou sim, eu vou estar lá. Você não quer que eu esteja lá do seu lado, entrando com você, eu vou estar lá. Ela não entrou comigo, porque a gente entrou juntos. Mas assim, ela estava lá. E todos os movimentos que ela fez, no decorrer todos esses anos, foi sempre assim... Às vezes ela chegava, filho, como é que faz isso aqui? Como é que fala isso aqui? Como é que sente em relação a isso? E eu fui percebendo esses movimentos, ela foi mudando, eu também fui ajudando, e a gente tem uma relação maravilhosa, como sempre foi. Eu sou o mais novo, caçulinha, e o xodó da minha mãe também, então isso colaborou. Com o meu pai, minha mãe falou pra mim no dia que eu contei pra ela, você vai ter que contar pro seu pai. Eu falei, eu não vou contar. Eu falei, você se vira e você conta. Porque eu já vinha de uma criação ali pesada, você olhava aquilo tudo, você falava... Pesado assim, né? O que esperavam de mim. Um pai militar, um crente, uma família toda assim, né? Meu pai sempre foi o macho alfa. Todo mundo conhecia meu pai como, né, a pose que ele tinha. E esperava-se isso de mim também. E aí, eu lembro que ele soube sobre a gente numa noite de Natal. Na verdade, passou o Natal. No almoço, né? No outro dia, aconteceu uma situação X. E aí ele meio que soltou assim, mas é muito estranho, não sei o que, dorme junto, lá. Eu falei, pai, você quer saber de uma coisa? É isso mesmo. Eu sou gay, o Waker é meu namorado, não sei o que. A gente teve ali um rompimento naquela fase. Foi bem difícil. Ele parou de falar com você. Na verdade, assim, hoje eu percebo que os dois estavam muito... assim, eu tava muito nervoso, ele também. Ele não usou essa frase, vai embora de casa. Mas eu lembro que, pela situação toda que aconteceu, ele falou, mas assim, tá incomodado? Aqui é minha casa. Tipo, porque na verdade o Waker tava muito lá. E eu entendi isso como, tipo, tô indo embora então. Porque se a casa é sua e eu estou incomodado, eu vou embora. Eu lembro que eu arrumei todas as coisas, assim, acho que em menos de uma hora eu peguei tudo que eu tinha, que eu podia pegar, coloquei nessas malas e falei, tô indo embora. Meu Deus. E aí, então eu acho que esse foi o momento mais difícil, assim, naquela história. Só que eu imaginei que com o meu pai ia ser muito difícil olhar na cara dele depois disso, assim. Isso foi no Natal. No Ano Novo, a gente precisou passar lá pra fazer alguma coisa. No Ano Novo, umas semanas depois. Não, é mesmo. E aí, na hora que eu cheguei, ele me abraçou, me beijou. E filho, como é que você tá e tal, não sei o que, tudo bem, ok. E também foi uma construção. Ele não parou de falar comigo. E eu achei que ia ser mais difícil com ele do que com a minha mãe. E foi mais difícil com a minha mãe do que com ele. E hoje, eu percebo, assim, que melhorou a nossa relação do que era antes pro que é agora. E aí, entrando nas dores e nas delícias, é isso. Eu acho que eu posso trazer os dois exemplos, assim. Os meus pais, por exemplo, no meu casamento, a minha mãe foi, participou, esteve lá comigo. Meu pai não foi no meu casamento. Quando eu mandei o convite pra ele,
eu mandei uma mensagem, na verdade fiquei relutando assim, falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra ele? Porque mesmo assumido já, eu tinha ali aquela coisa de ter dedos pra falar. Mandei um áudio pra ele no WhatsApp, falei, pai, expliquei toda a situação e tal, não sei o quê. Ele demorou acho que uns 2 dias pra me responder. E me respondeu, dizendo que ele não conseguiria ir no casamento, que ele me amava, que ele me respeitava e que tudo mais, que ele não ia se intrometer nas minhas escolhas. Mas que pra ele era muito difícil, porque era algo que ele não sabia lidar ainda com isso. E eu lembro que aquilo foi uma facada, assim, pra mim, no peito. Eu falei, como assim? Eu falei, putz, é o meu casamento, é o momento... tipo, isso não tem a ver com você, enfim, ter sonhado isso pra mim ou não, mas é um momento dos momentos mais felizes da minha vida. Como assim você não vai estar lá? E aí eu lembro que até o último minuto, assim, a gente tava se arrumando. Eu tinha... Nossos padrinhos, vocês sabem que vocês foram padrinhos, eu mandei fazer camiseta tudo igual. Eu mandei fazer a dele, porque eu fiquei esperando até o último minuto, assim, ele chegar, sabe? E... Parece besta, assim, mas eu lembro que até quando começou aquela chuva toda, assim, eu falei, bom, tipo, no meu pensamento, dá mais tempo do meu pai chegar. E ele não foi. Ele não foi no casamento. E isso me doeu muito, assim, em muitas camadas. Eu precisei de terapia, eu precisei de ajuda dos amigos, eu precisei da ajuda da minha mãe, das minhas irmãs, das pessoas para entender sobre isso. Passou-se um tempo, a gente pôde proporcionar para eles uma viagem, para os meus pais e os pais do Aker também. Nós fomos os 6 viajar juntos. E aí, uma viagem super gostosa, leve e tal, conversando. Chegamos num determinado lugar, tinha um guia turístico e ele começou a falar assim... e esse falou pro Aker, assim, se referindo a mim, seu parceiro aqui, não sei o que lá. E meu pai parou, só um minutinho, falou pra ele. Aí ele falou, não, ele não é o parceiro dele, ele é o marido dele, porque ele é casado com ele. Eles são casados, então é o marido dele, falou. Assim, na hora eu parei, tipo, sabe, parece que aquele segundinho, assim, durou 10 horas na minha cabeça. Eu falei, tipo, ele tá me reconhecendo como o marido do Aker, uma família. Aquilo pra mim ele defendeu, né? Aquilo pra mim foi tão grande... Foi gigante, assim. E depois, quando a gente chegou na praia, ele sentou comigo na mesa, assim, tava eu, ele e minha mãe, e ele me pediu perdão pelas coisas que, tipo, por não ter ido no casamento, que ele me amava muito, que pra ele algumas coisas naquela época era muito difícil. E hoje eu tenho uma relação com ele, assim, fora do normal, a gente se dá bem. Ele chega em casa e fala, dá um abraço, o pai te ama, tava com saudade. Eu também sou o filho, pai, preciso de alguma coisa, ele vai lá e faz. No tempo dele, mas faz. Mas assim, eu tenho uma relação com meu pai hoje muito melhor do que eu tive um dia. Então, é isso, né? A gente ressignificou, então teve essas dores e essas delícias hoje, assim, que acho que me marcaram bastante. É engraçado ver o quanto como as histórias se cruzam, né? Porque sempre os pais, de alguma maneira, foram processos duros e difíceis no processo de aceitação da sexualidade, né? E como as mães foram ocupando esse lugar de preenchimento, de cuidado, de zelo, de não, aceito, não aceito, mas tô aqui, porque você precisar, seja com uma comida, com o início do que seria um abraço posteriormente, com eu vou no seu casamento, tô aqui com você, tô sendo a sua provedora enquanto ele tá falhando, né? Então acho que as nossas histórias se cruzam nisso. E como é triste saber, né? Que na comemoração de um apartamento, de um casamento, num momento importante onde você é jogado no chão, com 30 anos de história que você não acompanhou nada, não sabe nem o que está acontecendo na minha vida. Que triste para eles perderem toda essa trajetória, porque cá entre nós somos pessoas incríveis, né? Maravilhosas. Perfeitinhas. Do jeitinho que eles não é só. Que nunca erram. E aí agora vamos falar das nossas divas mães aí, né? Então... É muito comum a gente também ver nas histórias de pessoas gays o quanto que a gente vai adotando até meio que um papel de pai das nossas mães, né? Porque a gente vai criando esse laço, essa conexão, essa coisa do pintinho embaixo da asa da galinha ali. Então toda vez que a gente vê nos núcleos familiares uma família que tem irmãos e gay, é alguém que fica ali para cuidar dos pais quando ficam mais velhos, é alguém que tá ali para dar conselho, é alguém que resolve as questões burocráticas, de ensinar a mexer em aplicativo, de marcar uma consulta. A gente tá sempre ali suprindo essas questões dos pais, né? Como que é para vocês, às vezes, vocês avançam esse sinal? Dá a impressão de que às vezes vocês são pais das mães de vocês? Todo dia. Só dá. Porque assim, realmente, eu sou o filho mais velho, né? O irmão mais velho. E tem um pouco dessa cobrança também, né? Espera-se esse lugar.
Eu gosto de poder fazer essas coisas, gosto de poder tomar iniciativa de algumas coisas, e percebo também um pouco de manha deles. É a primeira vez deles sendo pessoas no mundo também, né? Então eu já fui muito mais prático. Hoje eu ensino, minha mãe liga para falar do aplicativo. E os aplicativos são tão explicativos, não é mesmo? Mas aí eu falo, mãe, liga de vídeo do outro celular que eu vou te mostrar. Aí marco, tal, não sei o quê. Minha mãe é a mãe do bom dia check-in todos os dias. Ela na cama manda bom dia pra mim e pra todos os meus irmãos. E pro Eric também. E pro Genros também. Pro Genro também. E pra minha cunhada também. Então, E aí você olha e fala, poxa... Não... E aí, só com mais maturidade você entende isso. Não tem por que eu ser grosseiro com essa pessoa. Não tem por que eu não me esforçar um pouquinho pra poder fazer algumas coisas. Tudo dentro do que você pode, do que você quer dar também, né? Mas entender também que tudo isso é muito passageiro. E por eu ter esse privilégio de ter uma relação boa com eles, hoje eu os priorizo sempre que eu posso. E quando não é uma grande urgência, aí eu quero, estou com eles. Mas sempre respeitando também o meu momento, o meu limite, até onde eu posso ir. Mas eu percebo que eu posso fazer esse movimento hoje por ter muita segurança, né? Por não ter migalhas. Por saber que mesmo que de repente se eu errasse, cagasse pra eles não estar lá, atrás de mim. Porque eu já conquistei esse lugar. Então eu falo de um lugar de privilégio, ter essa relação com eles. E o Aker, a gente percebe que, sei lá, as mães minimamente cuidaram da gente 18 anos até soltar no mundo, né? E às vezes ali no final, na vida idosa, a gente vê muitos filhos que colocam no asilo para não cuidar, tiram essa responsabilidade do cuidado, né? E o que você trouxe de precisa ter paciência, precisa entender que vai ser um momento ali também de infantilização, de cuidados, de ensinar o básico. Aquilo que elas fizeram de 18 anos lá atrás, ter que explicar o básico, os filhos precisam inverter esse papel e falar, putz, agora eu vou ter que ir lá ensinar a dar 2 cliques para conseguir mandar um pix. Agora eu vou ter que ir ali levantar e colocar para tomar banho, que é o que elas faziam quando a gente era neném. Então essa inversão de papéis, ela é natural da vida também, né? É interessante isso porque é babado falar da mãe, né? Muito forte. Uma coisa muito forte, né? Pega, mano. Pega, né? Porque a mãe, ela substitui muitos buraquinhos, né, que você tem, assim, no decorrer da vida. Uma vez a gente tava conversando, eu e o Henrique, aí eu peguei e falei assim, mano, não dá nem pra imaginar, né, se nossa mãe foi embora, assim, daqui a alguns meses, alguma coisa assim, porque ninguém tá esperando, é uma coisa muito forte. E a minha mãe, ela teve duas reincidências de câncer e foi nesse período que a gente ficou muito próximo, né? Eu acompanhei ela muito nas quimioterapias, nos exames. E aí, desse tempo pra cá, ela ficou muito próxima de mim, então ela tinha esse lado, assim, um pouco mais rígido, né, não demonstrava muito amor, que a linguagem do amor dela é atos de serviço, então a forma dela falar que ela me ama é fazer a comidinha, deixar a comidinha lá, a comida toda feita, a casa limpa, e eu respeitava essa linguagem do amor dela. E quando ela teve essa doença, parece que foi uma coisa assim muito individual assim para ela, que ela se tornou uma nova mulher, assim, ela é uma mulher totalmente diferente. A minha mãe é uma mulher muito humilde, ela não é alfabetizada. Então, eu acho ela muito vulnerável para algumas coisas. Até mesmo para pegar um ônibus, ela tem dificuldade. Ela, com essa doença que ela teve, ela fez o tratamento, ela perdeu um pouco da visão. Então, eu assumi esse papel de cuidar dela muito cedo. Porque é alguém que eu amo e eu vejo que as pessoas que estavam ao redor dela não davam essa importância, sabe? Então, pensar que em algum momento ela possa partir é uma coisa muito forte, assim, pra mim. É desesperador, né? né? Desesperador, porque não dá pra a gente... Ai, fico até coisa. Não dá pra gente... Banalizar, né? Banalizar a dor do outro, né? E ela é uma pessoa que eu amo muito, assim, sabe? A gente sabe. E uma vez eu fui até meio... Eu acho que eu fui egoísta, né? Eu cheguei nela e falei assim, nossa, mamãe, eu acho que eu quero morrer primeiro do que você. Aí ela falou assim, mas por quê? Aí eu falei assim, porque quando você partir, vai ser uma dor muito grande pra mim. Eu não vou aguentar ficar aqui, eu não vou querer mais ficar aqui. E aí ela pegou e falou assim, não,
se você partir, vai ser uma dor maior pra mim. E aí, parando pra pensar, É a lei natural, né? é a lei natural. Como que é uma dor, assim, a dor da mãe, né? Partindo e deixando o seu filho, né? Então, eu me coloquei no lugar dela. Claro que eu não tô preparado, não vá. Demore muitos anos. Que demore muito. Mas a gente teve próximo agora, né? Por esse tempo, pessoas que perderam a mãe. Então, é uma dor, assim, que a gente ainda não passou. E tomara que a gente não passe tão cedo, mas toda solidariedade para essas pessoas que perderam a mãe, porque realmente é uma falta muito grande, é um lugar que às vezes fica sem preencher, né? Um vazio que vai ficar sem ser preenchido. E é uma hora que vai chegar pra todo mundo, né? Verdade. E a Bi falando, eu chorando aqui igual uma leiteira, que eu fiquei com medo de eu chorar nas minhas falas, e eu tô chorando no quadro de vocês. Mas a gente acompanhou a Bi, assim, nesse momento, e eu lembro que eu nunca tinha visto a Bila chorar. Nunca. A gente era amigo já há muito tempo. E eu lembro que uma vez a gente tava lá em Cotia, lá naquela casa, ela tava sentada ali, eu lembro da cena certinho, a gente tava sentado no chão, assim, e ela começou a trazer o que era difícil pra ela começou a chorar, e foi bem na época que a mãe dela tava doente e tal. E ali a gente olha e você fala assim, o quanto que esse ponto é comum pra todo mundo e o quanto que ele pode desestabilizar a gente em vários níveis. Então, se vê hoje como pais dos nossos pais é muito comum, principalmente pra gente enquanto gays, né? Acho que isso, o Henrique já falou isso. A minha mãe, assim, ela é a pessoa que... Minha mãe mora no interior de São Paulo, né? Então, ela tá 2-3 horas de distância de mim. Então, a minha mãe é a mãe que liga pra falar sobre meu pai, mal do meu pai. Ela me liga pra falar mal das minhas irmãs. Ela me liga pra falar mal... Não mal, mas assim, quando ela tá com algum problema a respeito desses pontos. Você é o terapeuta dela. Eu sou o terapeuta, mas eu também sou o filho que ela liga e fala, filho, eu tô pensando em fazer isso e isso. O que você acha? Filho, eu preciso marcar médico. O que você acha? Filho, esse arranjo de flor que eu fiz. Ela colhe... Aí, eu acho isso muito bonitinho, assim. Ela colhe as flores. E eu falo muito isso pra ela. Você fala, mãe, pega flores aqui do quintal e traz pra casa. E aí ela traz, coloca na mesa, assim. E eu acho bonitinho que ela fala assim, aprendi com você a fazer mesa aposta, essas coisas. Então... eu olhar pra minha mãe hoje, uma mulher que passou por tantas coisas na vida, no mundo, assim. Saiu de casa com 12 anos, foi morar dentro da casa da professora porque ela tinha mais 9 irmãos e ela precisava estudar e precisava ter dinheiro a ajudar em casa. Passou por essa casa, que passou por um monte... Era aquela coisa assim, você vai estudar e você tem o que comer. Não tinha salário, né? Ela tinha que ficar lá. Condições análogas à escravidão. É isso. E aí, assim, minha mãe veio da Bahia também, chegou aqui em São Paulo. Meu pai fala que quando ela chegou, até brinca, que ele chamava ela de Juma. Porque ela era muito assim, minha mãe não gostava de muita gente perto. Bicho do mato, né? Ela era mais reclusa, medo, reativa com tudo, mas de tudo que ela passou, assim. E tem uma cena que não sai da minha cabeça, algumas cenas, que é... Quando eu era moleque, saía muito com a minha mãe, ela ia médico, essas coisas, eu ia junto. Eu tava ali no momento de alfabetização. E eu falava, mãe, se juntar essa com essa, dá o quê? Minha mãe tinha estudado até a 5ª, 6ª série, sei lá. E aí, parando pra pensar, eu lembro que ela parava pra ela, tipo, pensar na resposta, porque ela também não sabia. E ela se forçava pra dar a resposta certa. Então, fica Bá, isso aqui, B com A fica Bá. E ela não era de imediato. Eu só fui ter essa consciência adulto. Porque eu voltava nessa memória e falava, tipo, é isso, sabe? Então, eu sou o filho que cuida de tudo, assim, que vai marcar médico, que vai... Às vezes ela me manda mensagem, filho, eu queria um blush. Aí eu vou lá procurar um blush pra ela. Eu vou procurar um esmalte. Eu vou falar, vamos arrumar esse cabelo. E pra mim é um prazer, assim. Às vezes eu falo pra nossa mãe, eu tô cansado, você me demanda muito. Mas pra mim é um prazer ver a minha mãe evoluindo, vivendo hoje. E podendo ser esse apoio pra ela. Eu falo, nossa, mas eu sou tão... Sei lá, eu me acho às vezes tão pequeno, assim, pra algumas coisas. E ver que pra minha mãe eu sou alguém, uma referência. Sim. Pra alguém que foi a minha referência, sabe? Então, é muito natural a gente se colocar nesse papel. Mas eu quero também deixar um recado pros outros filhos, né? A nossa mãe, não só a minha, mas a de todos que estão aqui, que existem no mundo, às vezes elas precisam dessa atenção nossa, às vezes elas precisam desse cuidado. É normal que em algum momento você vá ser o pai dos seus pais, da sua mãe. Então esteja atento pra isso, porque
às vezes tudo que eles precisam é que você resolva uma coisa simples ali que eles estão com dificuldade, né? Total. Eu também sou super pai da minha mãe em vários aspectos. As minhas irmãs até ficam com esse shade, né? De que, o filhinho da mamãe, filhinho da mamãe. Sempre tem, né? O queridinho da mamãe. Mas assim, eu não enxergo dessa forma, porque eu enxergo como uma troca. Eu faço muito por ela e ela faz muito por mim. Então, putz, às vezes as minhas irmãs não fazem na mesma intensidade a quantidade de ações, de apoio que eu tenho feito, e óbvio que essa troca fica desproporcional. Eu já justificando aqui porque que minha mãe gosta mais de mim, né? Mas sou total pai da minha mãe, assim. Tanto que quando eu fui casado com o Hernani por 7 anos, era uma coisa inegociável, assim, pra mim. Não, a gente vai morar em Cotia, a gente vai morar em Guarulhos, a gente vai morar onde você quiser. Mas o meu chaveirinho precisa ir junto. Ia. Ia, né? Onde eu me mudei praticamente a cada 2 anos nos últimos 10 anos, né? Em diferentes casas, ambientes. E eu sempre fazia questão da minha mãe estar junto, porque a gente se apoia muito, né? Emocionalmente, né? Nas questões práticas do dia a dia, né? Minha mãe também me tem como esse apoio para tantas questões burocráticas quanto para tomada de decisão. Enquanto eu não chegar e falar, mãe, vamos fazer? Não vai sair do lugar. A coisa não vai acontecer, porque ela tem essa necessidade hoje de compartilhar, de falar, eu preciso de você, me ajuda, porque sem você eu não vou conseguir tomar essa decisão. Isso desde mudar uma planta de um lado para o outro, a resolver as questões mais sérias, como fazer o exame que é urgente, os cuidados com a saúde. Se não for lá no aplicativo e ajudar, ou eu ou alguma das minhas irmãs, não vai sair essa consulta, né? Ela às vezes prefere ir lá no posto pegar fila do que acessar o aplicativo para fazer via convênio, só para não ter que irritar a gente, de ter que pedir para agendar. E aí tem todo esse movimento da gente ir conscientizando, né? E a gente tem um vínculo muito especial também, porque eu sou o único neto e filho que carrega o sobrenome Rocha. Nenhuma das minhas irmãs tem Rocha, a minha mãe não tem Rocha, os meus primos, a maioria não tem Rocha, ninguém tem Rocha, e esse Rocha vem do meu avô, que é pai dela. Ela colocou o sobrenome do pai dela, que é pra ficar essa memória, né? Então, inevitavelmente, toda vez que ela deve pensar em Henrique Rocha, vem o pai dela ali, né? Que mais ninguém carrega. E na minha família era muito comum, assim, a gente sempre ouvia falar da minha avó, que é a mãe dela, né? Que é a Dió, que vem de Diolina. Porque os netos da Dió, porque a família da Dió, porque na casa da Dió, esse movimento de ir pra Bahia para visitar a casa da Dió. E depois de algumas sessões de ayahuasca, onde começaram a vir mais esse autoconhecimento da minha linha ancestral e tudo mais, eu tive um contato com meu avô, no mundo, em outro plano aí, e ele falava exatamente isso pra mim. Ele falava, muito obrigado por você estar cuidando da minha menina, da nossa menina, e muito obrigado por você ser o único que carrega o Rocha no seu nome. Aproveitando, você não é só Henrique Mendes, tá? Você é Henrique Rocha Mendes. Aonde você for, leva o Rocha, porque eu vou estar junto com você. Uau. E aí isso foi tão forte pra mim que quem perceber de uns 2 anos pra cá, no meu Instagram, agora é Henrique Rocha Mendes, que antes era só Henrique Mendes. Em todas as oportunidades que eu tenho, Rocha passou a aparecer justamente por conta dessa cobrança espiritual, energética, e aí dentro das minhas crenças, né, do quanto eu preciso carregar essa ancestralidade e reforçar que mais prova do que isso, de que eu sou o pai da minha mãe, né? Não tem, né? Vamos indo pros finalmente aqui? Meu Deus, quanta coisa, nossa. Hoje esse episódio foi babado, hein? Não tem muito riso, não. É. Você conta pra gente aí, até agora, o que te pegou, como foi a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, o que você identificou parecido com a gente. Que é importante a gente saber, a gente tem esse termômetro, né? Porque a gente faz os episódios pensando, poxa, o que será que pode agregar pra galera que tá em casa acompanhando a gente? Então é muito importante você saber disso. Aproveitando, já curte aí o nosso vídeo, segue o canal, comenta, Perfeito. pra gente poder ter essa continuação no nosso trabalho pra vocês, tá bom? É isso, conta aí pra gente, né? E pra fechar, a gente trouxe aqui algumas dores, e pode ser que em algum momento também a gente colocou aí os nossos pais ou mães como vilões da história, né? A ideia aqui é mostrar que não é bem isso,
porque, como o Aker bem trouxe, né, eles também estão vivendo a primeira experiência deles aqui na Terra. Para quem acredita em reencarnação, talvez nem tão primeira assim. Na concepção dele, é a primeira vez deles na Terra também, né? Mas cada um tá vivendo o seu processo de desenvolvimento, conhecimento. Então, vamos falar dessa parte de humanização, né? Porque os nossos pais também são seres humanos aí aprendendo e errando e acertando. Então, como que vocês gostariam de fazer um desfecho, né, para os pais e mães de vocês e para os pais e mães de quem está aí ouvindo, do quanto que a gente precisa humanizar essa relação dos nossos pais na nossa vida? Posso? Por favor. Eu achei em casa esses tempos uma fita que tinha meu nome escrito, aquelas fitas de VHS, sabe, antigas assim. E tava escrito meu nome, aí eu fiquei super ansioso. Falei, bom, isso aqui deve ser coisa da minha infância, né? Eu preciso trazer isso pra eu entender. Mandei revelar, mandei transformar isso em mídia atual, enfim. E fui ver, e fui assistir. E aí mostrava os meus pais, jovens, com a gente, os 3 filhos. E a diferença de mim para minhas irmãs é muito pequena, assim. Tem uma que é 11 meses, a diferença de um pra outra, e a outra 2 anos. Então as crianças cresceram juntos. E meu pai bobo, assim, chamando a gente ali no vídeo. Ele me chama, o meu apelido de criança é o Elrio. E ele, Elrio, olha aqui pro pai. Elrio, ó a banana. Ô, coisa linda do papai. E aí eu olho pra isso e eu começo a ver as minhas irmãs, enquanto mães hoje. E também ver o quanto que os meus pais eram loucos pela gente, assim. O quanto que eles deram o máximo que eles podiam dar. E essa frase que o Way falou e que a gente reforçou agora, que o Henrique reforçou, isso pega muito pra mim. E toda vez que eu ou tô perdendo a paciência com alguma demanda dos meus pais ou com alguma atitude que eles têm, eu penso, cara, é a primeira vez que eles estão vivendo isso aqui também. De, às vezes, poder levar eles pra viajar e, assim, carregar na mão, dar a mão, pai, ó, a gente vai fazer isso amanhã, mãe, a gente vai fazer isso aqui, ó, faz assim, vamos fazer assim. Então, a gente humaniza também de saber que os nossos pais vão errar. Não é porque eles são pais que eles nasceram com o manual, tipo, ter filhos é assim. E a gente só consegue fazer isso quando a gente nos olha também hoje como seres humanos e como pais. A gente não é pai ainda de seres humanos, só de pets. Mas eu percebo, eu falo isso para as minhas irmãs, assim, olhem para os filhos de vocês hoje e percebam que um dia eles também vão ter o mesmo olhar para vocês que vocês têm pelos nossos pais hoje. Então, vocês estão tentando acertar, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, mas vocês também estão vivendo a vida de vocês. E é normal que aconteça isso. Então, o que eu quero deixar de recado é, humanizem os pais de vocês, sempre que vocês pensarem, isso aqui tá me irritando, isso aqui não sei o que lá, pensem que eles também não viveram outra vez, que eles estão tentando agora dar o melhor que eles podem, eles vão errar também, mas eu acredito sim. É óbvio que a gente tem um recorte de muitos pais, não são todas as relações são assim. Mas ouve com carinho e com atenção o pai de vocês e mimem os pais de vocês, quando vocês puderem. Eu não tô falando de mimar de dar R$1 milhão. Mima com o café da manhã, mima com um abraço, com eu te amo. Com pai, ó, comprei esse perfume aqui porque eu lembrei de você. Comprei, mãe, sei lá, isso aqui que eu sei que você gosta, sabe? Porque eu acho que isso faz total diferença. E é isso, da minha parte, eu acho que é assim que eu humanizo os meus pais, e que eu acho que faz muito sentido. Boa. Eu quero pegar, então, o gancho. Eu acho... eu concordo com tudo que o Eric disse, mas eu não vou ser redundante, eu vou trazer outros pontos também. Então, agreguem o que ele disse e acrescentem o que eu vou falar também. Tenho tido muitas conversas com meus pais há algum tempo já, que é sobre... Eu falo assim, tá, mas vocês não com filhos criados, o que vocês sonham ainda? O que vocês querem fazer da vida, né? E aí minha mãe comentou há pouco tempo atrás, a gente não tinha ideia, eu nunca ouvi falar disso, tem 33 anos de idade, que ela tinha vontade de ser comissária de voo. Verdade. Que linda. Eu falei, o quê? Tá em tempo. Você nunca falou isso, louca? Aí ela falou, filha, se for pensar assim, eu tinha vontade. Aí ela trabalhou um tempo como governanta, né? Nós trabalhamos na aviação um tempo, e acho que a partir do momento que eu passei a trabalhar na aviação, acho que ela, de repente, voltou a lembrar disso, né? E não realizou esse sonho. Ainda dá tempo, mas não realizou ainda. E o meu pai... ele foi tirado do futebol. Ele jogava muito bem. E meu avô não deixou ele seguir, porque falou que isso não era profissão. Então ele tinha um contrato, acho que com São Paulo, naquelas classes juniores lá, né? Não sei falar muito bem, desculpa aí. Uhum. E aí eu percebo no meu pai, assim, uma tentativa
de fazer meus irmãos darem certo no futebol. Tentou com o João pequeno, não deu muito certo. Aí tentou com o Arthur, não deu muito certo. Eu e o Denner, negação. Não rolou. Mas eu percebo assim, e aí eu sempre puxo essas pautas nas conversas, que é, mas o que vocês sonham? O que vocês querem fazer? E a minha mãe comentou há pouco tempo atrás, aí o meu sonho é poder viajar com vocês, sabe? Todos os meus filhos, a gente passar alguns dias num lugar bonito. Então, assim, pais, sonhem, mas também sonhem por vocês, porque uma hora os filhos vão voar, né? Vocês estão fazendo um trabalho lindo de poder organizar a vida dos filhos, mas assim, e vocês, né? Eu entendo que não dá muito tempo de você fazer essa programação, porque você está sempre preocupado com o seu, né? Com o seu filho, para ele ter o melhor. Mas e depois, né? Você vai ficar, então é importante que você também tenha sonho e continue sonhando após os filhos irem embora de casa, porque a vida continua. Enquanto a vida, há esperança e a gente tem que realizar sonhos enquanto isso. Legal. Eu acho que eu comecei a ressignificar o amor da minha mãe e do meu pai, porque se eu não fizesse isso, eu ia endoidecer, eu ia pirar. Então, para mim foi mais fácil fazer esse movimento de entender também o espaço deles. Eles também não vieram de uma criação fácil. Minha mãe, ela veio de uma criação bem difícil. Meu pai também, ele não teve esse vínculo com a família dele, assim, de amor, sabe? Então, é aquilo que você muitas das vezes fala, eu não consigo dar o que eu não tenho, o que eu não recebo. E eu acho que eu fazendo esse movimento de resgatar esses costumes que faltou para mim, o que vai faltar para os meus irmãos, é uma forma de reacender neles essa vontade, né? Porque meus pais são novos, meus pais têm 45 ou 48 anos, então acho que tem muita lenha aí para queimar e muito tempo para correr atrás, né? Mas eu humanizo esse lado deles na questão de saber que eles também tiveram uma criação difícil. Então, às vezes eles não fazem isso porque eles querem, né? Foi por um momento da vida deles que eles internalizaram esses costumes, mas que uma hora vai dar certo e uma hora eles vão ser agraciados por um amor maravilhoso. Você tá quebrando esse ciclo, né, meu? Exato. E se chegar até vocês esse vídeo, vão visitar minha amiga no apartamento Por dela. favor, tá? o apartamento é lindo, nada. gente. Limpinho. Minha amiga é limpa. A gente vai deixar aqui na descrição o número do ônibus que chega lá, tá? Bom, no meu desfecho também quero vir muito nessa linha de entender as limitações e pra gente refletir, né? Às vezes, a gente idealiza um pai e uma mãe de novela, né? Daquela família margarina ali do comercial, da novela. E às vezes o nosso núcleo familiar não vai ser esse, né? Então não dá pra eu esperar, sei lá, uma conversa de política de maneira profunda com a minha mãe, mas dentro do universo dela, como eu consigo me conectar? Como eu posso sentar às vezes do lado e me interessar por uma pauta que ela está trazendo? Que às vezes na correria do dia a dia, a gente está nessa loucura do mercado de trabalho, de fazer as coisas, de fazer uma faculdade, de letramento, mas às vezes o amor está no simples, né? Às vezes o amor tá ali naquele sofá, que a mãe só quer falar como foi o dia dela, só quer falar como foi ter ido visitar uma tia na casa X. E às vezes naquela simplicidade é o que ela pode trazer naquele momento de conexão e afeto e amor. Não vai ser a conversa sobre política, não vai ser a conversa sobre questões que nos atravessam, letramento, a questão acadêmica, não vai para esse caminho. Mas que a gente tenha essa capacidade de entender esses limites, de até onde os nossos pais podem ir, entender que sim, eles podem evoluir porque ainda há tempo de também pensar fora da caixa, mas que a gente consiga respeitar, né, os limites de cada um. E bora fechar então esse episódio? Nossa, eu tô chorando, vocês ficam me fazendo chorar, desgraça. Amiga. Você esperava essa pedrada hoje? Comenta aí. Meninos, eu vim aqui na intenção de dar risada e kkk, kikiki, e sair aqui chorando. Vocês falaram que ia ser baixaria. Dedo no olho. Não, hoje foi dedo no olho aqui, eu tirando só as lagriminhas. Nem todo dia é flores, né? Às vezes rola umas pedradas. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como o Aker falou, acabou. Comentem. Tragam aí nos comentários um pouco de como que esse tema pegou vocês aí do outro lado.
né? Quais são as percepções que vocês têm, né? Nos ajudem a engajar esse movimento, Por esse favor. podcast, comenta, compartilha, dá like, manda para pessoas que você sabe que vivenciou coisas parecidas com a nossa. Se você tem um amigo ou uma amiga que você sabe que passou por esses perrengues que a gente contou aqui, é sempre bom a pessoa que tá aí do outro lado saber que ela não tá sozinha. Então manda para esse colega, para essa colega que passou por esses momentos de vida difíceis. Você nunca Aqui, esteve tá? sozinha. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém tá junto. No palco E da a vida. gente tem uma outra aí para É poder isso. tocar essa vida. É isso aí. É Não é? Juntas. Então hoje a gente acaba assim, né? Um beijo pra vocês aí Beijo, de casa gente. também. Até a próxima. Tchau.